Agora nós vamos fazer a correção do nosso teste de conhecimentos. Lembrando, né, que foi uma avaliação feita para ver como foi o nosso rendimento na nossa primeira etapa, no estudo aí dos números inteiros. Foi avaliado de 1 a 10, mas uma nota fictícia, né, só mesmo para considerar aí e ver como está o nosso rendimento. Na atividade 1, pedi para você colocar o seu nome completo. Na atividade 2, apenas destacar, né, a sua série, a sua turma. Atividade 3. Considere as afirmações. Então, nós temos 3 afirmações, vamos analisar uma a uma. Qualquer número negativo é menor que zero. Então, quando nós estudamos a comparação dos números inteiros, o zero ele é sempre maior que o número negativo e menor que o número positivo. Então, qualquer número negativo é menor que zero? Verdade. Qualquer número positivo é maior que zero? Verdade. E qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Na comparação de números inteiros também nós vimos que o número positivo é sempre maior que o número negativo. Então, as 3 alternativas estão corretas. Atividade 2. Seja o conjunto A, que tem os números 20 negativos, 5 negativos, 0, 5, 12, 1 negativo, 8 e 15. Qual é o menor número do conjunto A e qual é o maior? Lembrando que o menor vai ser sempre o negativo. E entre os números negativos, quanto mais distante do zero, menor é o número negativo. Então, nós temos menos 1, menos 5 e menos 20. Quem é que está mais longe do zero? O menos 20. Então, menos 20 é o número menor que eu tenho no conjunto A. E o maior número vai ser sempre o positivo, uma vez que o conjunto ele tem números negativos e positivos. E para ser o maior, ele tem que estar mais distante do zero para o sentido da direita, né? O menor, mais distante, sentido esquerda. Então, eu tenho 0, 5, 12, 8 e 15. Quem está mais distante do zero no sentido da direita é o 15. Então, o maior número do conjunto A é o 15 positivos. Então, menos 20 e 15, alternativa correta, alternativa D. Atividade 3, nós temos uma sequência de números, 5 números, e pede para escrever esse número na ordem decrescente. O que é decrescente? Decrescer vem de diminuir. Se eu vou diminuir, eu vou começar do número maior. E como eu tenho negativos e positivos, o maior vai ser sempre o número positivo. Então, o maior número é o 5 positivo. 5 positivo, ele é maior que o 3 positivos. 3 positivos é maior que o 0. Lembrando que os números positivos são maiores que o 0. O 0 é maior que o... Tem o menos 1 e menos 6. Quem está mais pertinho do 0 é o menos 1. E o menos 1 é maior que o menos 6, que é o menor número da sequência. Então, esta 5, 3, 0, menos 1 e menos 6 é a sequência que está aqui na alternativa A. Atividade 4, nós temos aqui uma expressão numérica e um lembretezinho na regrinha de sinais, né? Eu tenho adição e subtração, sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do número maior. Então, primeiro nós vamos reduzir as operações que aparecem entre parênteses. No primeiro par eu só tenho 2 números, no segundo eu tenho 3. Então, eu vou resolver primeiro os 2 primeiros. Sinais diferentes eu subtraio. 15 menos 4, 11. Quem é maior? O 15. Ele é negativo, resposta negativa. E vou conservando o restante, mais 18 negativos menos. Sinais iguais eu somo. 3 mais 7, 10. Se os dois são negativos, resposta negativa. Mais 5. Vamos continuar reduzindo a operação que está dentro de parênteses. Lembrando que eu só posso eliminar os parênteses quando eu reduzir
todas as operações apenas um número. Então, menos 11 mais menos 18. Sinais diferentes eu subtraio. 10 menos 5, 5. Quem é maior? O 10. Ele é negativo, resposta negativa. Agora eu vou eliminar os parênteses. Lembrando que eu tenho negativo antes de parênteses. Negativo antes de parênteses, eu troco o sinal. Então, menos 11 mais menos 18, oposto de menos 5, mais 5. Reduzindo a operação que está dentro de parênteses. Menos 11 mais. Sinais diferentes eu subtraio. 18 menos 5, 13. Quem é maior? O 18. Ele é negativo, resposta negativa. Agora nós vamos eliminar os colchetes. Eliminando os colchetes, positivo antes de parênteses, eu conservo o sinal. Para finalizar, sinais iguais eu somo. 11 mais 13, 24. Se os dois são negativos, resposta negativa. Então, resposta correta, alternativa C. Na atividade 5, um garoto faz o seguinte percurso sobre uma reta numerada. A partir do zero, ele caminha 8 unidades no sentido positivo e, em seguida, anda 15 unidades no sentido negativo. Determine o ponto em que o garoto se encontra após esse percurso. Então, aqui nós temos uma reta, à direita de zero, eu tenho os números positivos. À esquerda de zero, eu tenho os números negativos. E assim por diante. Então, o que o probleminha falou? A partir do zero, ele caminha 8 unidades no sentido positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele parou aqui no 8. Em seguida, ele caminhou 15 unidades no sentido negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ele parou na reta, na posição 7, negativo. Alternativa D. Atividade 6. José depositou em sua conta bancária as importâncias de 300 e 200 reais. Aquilo que eu deposito, eu represento com sinal positivo. E posteriormente retirou. Aquilo que eu retirar da minha conta, eu vou ter a menos. Então, eu represento com sinal negativo. Ele retirou 350, depois ele retirou mais 250. O saldo de sua conta corrente representada com números relativos é de quanto? Então, eu vou agrupar de 2 a 2. Então, sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. 300 mais 200, 500. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. 350 mais 250, 600. Para finalizar, sinais diferentes eu subtraio. 600 menos 500, 100. Quem é maior? 600. Ele é negativo, resposta negativa. Então, se ele tem 500 e tirou 600, ele ficou devendo 100. Atividade 7, nós temos aí 4 operações, 4 somas de números inteiros e mais um treinamento aqui de regrinhas, né? Sinais iguais eu somo e conservo o sinal comum, conservo o sinal dos números. Sinais diferentes eu subtraio e conservo o sinal sempre do número maior. Na primeira operação, vamos primeiramente eliminar parênteses. Nós temos 5 positivos. Positivo antes de parênteses, eu conservo o sinal. Sinais diferentes, eu subtraio. 8 menos 5, 3. Quem é maior? O 8. Ele é negativo, resposta negativa. Na letra B, menos 2, positivo antes de parênteses, eu conservo o sinal. Sinais iguais, eu somo. 2 mais 3, 5. Se os dois são negativos, resposta negativa. Na letra C,
Menos 3, negativo antes de parênteses, eu troco o sinal. Oposto de menos 9, mais 9. Sinais diferentes, eu subtraio. 9 menos 3, 6. Quem é maior? O 9. Ele é positivo, resposta positiva. Letra D, menos 7, negativo antes de parênteses, eu troco o sinal. Oposto de menos 8, mais 8. Sinais diferentes, subtraio. 8 menos 7, 1. Quem é maior? O 8. Ele é positivo, resposta positiva. Então, menos 3, menos 5, 6 e 1 é a resposta que nós tivemos aí na alternativa A. Atividade 8, pense em uma reta numérica inteira e responda. Letra A. Então, aqui nós temos 4 situações problemas. Em um termômetro, quantas graduações há desde 6 graus abaixo de zero até 5 graus acima de zero? Então, primeiro, se eu estou trabalhando com variação de temperatura, eu vou pegar a temperatura maior menos a temperatura menor. A temperatura maior é aquela que está acima de zero. Então, ela é sempre representada com número positivo. A temperatura menor é aquela que está abaixo de zero. Então, ela vem sempre representada com número negativo. Por que pede para você pensar na reta? Porque você vai do 5 até o zero, do zero até o menos 6, para você visualizar quantas unidades você caminhou. Então, resolvendo. Negativo antes de parênteses, eu troco o sinal. Oposto de menos 6, mais 6. Sinais iguais, eu somo. 6 mais 5, 11. Se os dois são positivos, resposta positiva. Na letra B, nós temos, em uma linha reta, qual é a distância desde o quilômetro 120 a oeste até o quilômetro 100 a leste de uma cidade, posicionando a reta, o zero. Tudo que está à direita do zero direciona-se ao leste. Lembra do mapa, né? Lá na geografia. Então, sentido positivo. Tudo que está à esquerda, oeste, sentido negativo. Assim como que está a norte, está acima, positivo. Sul, abaixo, negativo. Então, nós vamos pegar a distância a leste, que é a maior, porque ela está direcionada ao sentido positivo, menos oeste, que é o sentido negativo. Então, a distância a leste é de 100 quilômetros. Lembrando que essa representação é positiva. E a oeste, 120 quilômetros. Lembrando que oeste é lado esquerdo da reta, sentido negativo. Eliminando parênteses. Negativo antes de parênteses, eu troco o sinal. Oposto de menos 120 mais 120. Sinais iguais, eu somo. 100 mais 120, 220. Se os dois são positivos, resposta positiva. Na situação problema C, nós temos quantas graduações há de 14 graus negativos abaixo de zero e 2 graus negativos. Então, quando se trata de variação de temperatura, eu vou pegar sempre a temperatura maior menos a temperatura menor. Qual é a temperatura maior? Se os dois são negativos, o maior é aquele que está mais pertinho do zero. Então, é o 2 graus negativos. E a menor é a que está mais distante do zero. Eliminando parênteses, negativo antes de parênteses, eu troco o sinal. Oposto de menos 14, mais 14. Sinais diferentes, eu subtraio. 14 menos 2, 12. Quem é maior? O 14. Ele é positivo, resposta positiva. E para finalizar, quantos quilômetros há em linha reta de menos 300 até mais 200. Então, nós vamos pegar a distância maior menos a distância menor. Então, a distância maior é a positiva, que é mais 200 quilômetros, menos a menor, que é a negativa, menos 300. Eliminando parênteses, negativo antes de parênteses, eu troco o sinal. Oposto de menos 300, mais 300. Sinais iguais eu somo. 200 mais 300, 500. Se os dois são positivos, resposta
positiva. Então, mais 11, mais 220, mais 12 e mais 500 é a resposta que nós temos aí na alternativa D. Atividade 11. Em um jogo de ganha ou perde, Juca fez 4 jogadas. Na primeira, ele ganhou 30 pontos. Se ele ganhou, esse valor é positivo. Na segunda, ele perdeu 26. Quem perde tem menos. Na terceira, ele perdeu 34. Se ele perdeu, é menos. E na quarta, ele ganhou 29. Quem ganha tem mais 29 pontos. Então, nessas condições, determine se Juca ganhou ou perdeu pontos após essas 4 jogadas. Então, vamos agrupar as parcelas de 2 a 2. Em ambas as situações, sinais diferentes eu subtraio. 30 menos 26, 4. Quem é maior? O 30. Ele é positivo, resposta positiva. 34 menos 29, 5. Quem é maior? 34. Ele é negativo, resposta negativa. Para finalizar, sinais diferentes eu subtraio. 5 menos 4, 1. Quem é maior? O 5. Ele é negativo, resposta negativa. Então, Juca perdeu 1 ponto. Alternativa A. Atividade 12. Os termômetros de uma cidade mostravam uma temperatura de 4 graus no período da manhã, 4 graus acima de zero. No período da tarde, essa temperatura subiu. Se subiu, eu vou representar com sinal mais. Ela subiu 6 graus. À noite, ela caiu. Se ela caiu, ela diminuiu. Então, eu vou representar com sinal menos. Caiu 8 graus. Qual foi a temperatura dessa cidade durante a noite? Então, vamos somar as duas primeiras. Sinais iguais, eu somo. 6 mais 4, 10. Se os dois são positivos, resposta positiva. E copiar a terceira parcela. Sinais diferentes, eu subtraio. 10 menos 8, 2. Quem é maior? O 10. Ele é positivo, resposta positiva. Alternativa A. Então, nós encerramos aqui, a correção das nossas atividades do nosso primeiro teste de conhecimentos.